Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política não há salvação vai tratar da relação entre as redes sociais e a política, né? Uma relação cada vez mais intensa, uma relação que nós temos visto que se torna definitiva, decisiva para uma série de questões que envolvem não só o processo eleitoral, mas o debate público de uma forma geral. Afinal de contas, muito do debate público é pautado pelo que acontece nas redes. Se reflete nas redes, mas além de se refletir nas redes, é também pautado pelo que acontece lá, né? É em boa medida influenciado por esse debate que ocorre no âmbito virtual, no mundo virtual. E isso tem produzido uma série de estudos que têm sido feitos para entender como as redes funcionam, como elas influenciam a política, como influenciam o que a gente pode chamar de uma agenda pública, de uma agenda de debate público, né? E influenciam, inclusive, decisões de governo, né? Que acabam se orientando, em grande medida, pelo que ocorre, pelo que rola aí nas redes sociais. Enfim, para tentar entender isso, o contexto não só no Brasil, mas também pensar de forma mais geral, mas, claro, olhar de maneira mais atenta para o caso brasileiro, eu convidei o Pedro Bruzzi. O Pedro, ele é doutorando em Administração Pública e Governo na EAESP, na FGV EAESP, em São Paulo. Ele, além disso, ele é sócio da Arquimedes, Consultoria de Política e Redes Sociais, que é uma empresa que faz pesquisa sobre redes sociais, inclusive aí municiando uma série de atores importantes da política, do mundo da mídia, né, sobre o que ocorre lá para que a gente entenda esse processo. Só para mencionar um exemplo, é frequente a menção ao trabalho deles pela revista Piauí, no site da Piauí, no blog, no podcast do Foro de Teresina, um excelente podcast da revista Piauí, em que também sempre o Zé Roberto Toledo levanta lá os dados que a Arquimedes traz, e o Pedro é um dos responsáveis exatamente por esses dados. Inclusive, essa semana saiu um artigo dele no site da Piauí tratando exatamente desse assunto, tratando desse tema, né? Enfim, para a gente poder, então, entender melhor esse universo, é que o Pedro está aqui hoje. Eu quero agradecer a ele por essa conversa, dar as boas-vindas, né, a essa nossa discussão, a esse nosso espaço aqui, e começo perguntando, Pedro, você pode explicar um pouco para nós de que forma, né, não só no Brasil, mas num contexto mais amplo, esse mundo das redes sociais tem afetado a nossa vida política? Por favor. Bom, primeiro agradecer o convite para participar aqui do seu podcast. Eu gosto muito, acompanho, assisto também e fiquei muito lisonjeado aí com a referência. Sobre a pergunta, acho que para a gente começar a, a, a organizar as ideias, né? Acho que é importante a gente lembrar que as redes sociais por si só, elas não são tão disruptivas, né? Eu acho que existem mais dois elementos importantes aí nessa equação que tratam da conectividade. Então, tem a propagação do smartphone, eu acho que isso é fundamental. Já existia a rede social antes do smartphone? Já. A gente tinha o Orkut, a gente tinha até antes disso outras redes, como o Mirk, né? O pessoal que é mais antigo talvez lembre. E a gente não tinha essa hiperconectividade, essa possibilidade de ter a rede social na nossa mão o tempo todo. Além disso, também a redução do custo da telefonia no Brasil é muito, muito importante, em especial a amplificação das conexões 3G, 4G, agora o 5G, elas permitem com que a rede social ocupe mais tempo do nosso dia, né? E hoje em dia, você vai no ônibus, ao invés de você estar lendo um livro, você está vendo um vídeo no YouTube. Era uma coisa impensada há 10 anos ou 5 anos atrás até, pelo custo da internet móvel, pela própria capacidade dos telefones
e hoje em dia é um outro tipo de realidade que a gente tem. Mas tem um outro componente que é que é fundamental nesse processo, que é a chamada Web 2.0, que é quando a web passa a ser colaborativa, né? Para resumir assim o conceito. Então, você você rompe com o monopólio da informação que ficava com a imprensa, sobretudo, e todos nós passamos a ser possíveis produtores de conteúdo. Pode ser o conteúdo da dancinha do TikTok, mas também pode ser um conteúdo político. E os próprios atores políticos, eles também entram nesse mesmo grupo, né, de produção de conteúdo. Ao invés dele dar uma entrevista para um veículo, ele faz um post no Twitter e aquilo dali, ou uma thread no Twitter, e aquilo dali vai parar na imprensa, como uma declaração oficial. Isso é muito relevante, né? Porque a gente está falando não só no Brasil, mas no mundo, de uma quebra do papel importante da imprensa, sobretudo, né? Que era o gatekeeping. Existia um controle da narrativa que alcançava o mar aberto, né? Então, o que ia para o jornal, o que ia ser debate público, o que ia estar sendo discutido no táxi naquela época, quando você entrava no táxi, o que você ia discutir com o motorista do táxi, ou o que ia estar sendo discutido na reunião de trabalho ou no Natal, né? Que o famoso Natal de 18, que as pessoas tiveram discussões acaloradas com as suas famílias, aí virou até meme nas redes sociais, né? Mas a pauta do Natal era decidida pela imprensa, no fim, né? Pelo gatekeeping ali, que filtrava. Então a gente, eu até tenho falado bastante disso sobre essa questão. Até que ponto a estabilidade necessária para o plano real não foi garantida também pelo gatekeeping da imprensa ali, porque a gente teve momentos bastante turbulentos. Hoje a gente tem mais acesso às informações, até declarações de pessoas que participaram ali, e a gente sabe que a estabilidade necessária ali foi muito foi muito favorecida pela imprensa ali, que veiculava a notícia de uma maneira menos agressiva ou menos explícita. E, bom, ainda bem, né, conseguimos passar por esse momento. Mas hoje, o que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo, é essa porta aberta, né? O porteiro, né, o gatekeeping, ele não está mais ali. Se ele quiser fazer isso, ele vai se dar mal, porque vão surgir vários outros atores capazes de contar a mesma história com outra versão, ou outras histórias que o gatekeeping está tentando evitar, e ele vira o gatewatching, né? Então ele passa a ser um espectador desse, desse espetáculo. E em meio a isso, você tem uma crise financeira que afeta a imprensa diretamente, e a imprensa vai atrás de like, de click view, e aí a gente tem um cenário de instabilidade tremendo, né? A gente tem um embrião lá em junho de 2013 no Brasil, mas em outros lugares, né, Primavera Árabe e tal, e a imprensa passa a jogar o jogo da instabilidade também, né? Então, ela quer o click view, ela quer o que lacra, ela quer o like, ela quer, né, dar fazer a matéria que vai gerar o buzz nas redes. Isso aí, de alguma maneira, nos complica, né? Torna o ambiente ainda mais instável, né? E é isso que a gente tem vivido ultimamente. Pode falar, desculpa.
você está Eu muito. achei muito interessante uma coisa, né? Que primeiro você mencionou que a imprensa acaba indo atrás das redes, como por exemplo, quando alguém, uma figura importante, posta algo no Twitter e aquilo entra na pauta da imprensa, né? Mas é interessante que você chamou atenção por um segundo aspecto agora, né, nessa última fala sua, que é a seguinte, Pedro, você mencionou que a imprensa começa também a ter um comportamento como veículo de comunicação parecido com o comportamento das redes sociais, ou seja, quanto mais cliques eu receber, quanto mais visualizações eu tiver, melhor para mim. É isso mesmo? Então muda a forma como a imprensa opera? Isso é um pedaço de um projeto que eu tenho de pesquisa, né? A gente está medindo esse tipo de situação, mas a gente já tem essa percepção, né? É um problema de pesquisa que já tem algumas pesquisas sobre o tema, e sim, né? A partir do momento em que a imprensa passa a ser financiada pela pelos anúncios no seu site, né? E aí eu não estou falando só da grande imprensa, mas isso também permite o surgimento de outros veículos menores de imprensa, que muitos deles até já foram condenados por fake news, como o Jornal da Cidade Online, Pleno News, por um acaso veículos alinhados ao governo, só coincidência, mas eles passam a se financiar assim, né? Com anúncios. E, e é surpreendente quando você encontra veículos como esses dois que eu citei, e tem alguns outros, Terra Brasil Notícias, Conexão Política, enfim, Portal BR7, só para dar 5 exemplos aqui, que muitas vezes eles têm na mesma uma notícia com mais interações do que Globo, Folha, Estadão sobre o mesmo tema, porque eles têm uma capacidade de circulação da notícia muito poderosa, seja por WhatsApp, Telegram ou mesmo o próprio perfil na rede, e porque eles fazem buscam a, a, uma manchete um pouco mais forte, dão um texto Audiência mais a qualquer custo, carregado. vamos dizer assim? É isso, uma audiência a qualquer custo. Tem um outro ponto muito importante sobre essa questão da pulverização, né, da quebra do monopólio ali, do controle da pauta, que muita gente fala assim, a direita, né, a direita surgiu depois da rede social, a direita domina a rede social, e a impressão que eu tenho é que esse sentimento ele já existia. Só que como existia um filtro, as pessoas não recebiam essa informação. E a partir do momento em que você quebra esse filtro, Que seria o gatekeeper. que era o gatekeeper, hoje as pessoas podem receber a informação. Então, as pessoas já eram de direita, as pessoas já tinham essa percepção, vamos dizer, até a discussão do politicamente correto, isso não vinha, não alcançava o público. E quando você tem essa quebra, você permite que esse tipo de conteúdo emerja e alcance a parte da população, né? Que vai se identificar ali. E aí eu estou falando não é só de produção de conteúdo de imprensa, estou falando de conteúdo de políticos também. Então, Hum. o Bolsonaro passa a verbalizar. Antes ele entrava lá pelo CQC e ali tinha um nível de filtro, né? Claro que a gente pode até discutir aqui se já tinha passado um pouco do ponto, mas existia ali uma edição, né? Um editorial. O que será que vai no ar? Se ele falar alguma coisa pior, vamos tirar. Chega um momento em que a rede social começa a ganhar escala e que ele pode falar o que ele quer, sem ninguém cortar, sem ninguém fazer edição, e uma parcela da sociedade gosta do que ele está falando. É duro, às vezes, a gente admitir isso, né? Mas o Natal de 2018, né, a briga lá da família, ela não foi porque o Bolsonaro criou aquelas pessoas que estavam, né, concordando com frases misóginas, racistas,
ou qualquer outro tipo de violentas, né, como ele trazia. As pessoas elas concordavam mesmo com ele, sabe? Não foi uma criação dele. Então isso é uma coisa que a gente tem que deixar reforçar, né? Tipo, inclusive a, a política progressista na rede tem um pouco de dificuldade disso, né? Acho que até antecipar uma coisa que a gente talvez venha a conversar com mais profundidade, que é o lance de robôs e fake news. Hum. Não adianta eu falar na rede social que o Palmeiras é campeão mundial, porque se isso não for verdade, ele não vai ganhar o título, né? Ele vai ter que primeiro ganhar na bola. Acho que muita gente vai discutir sobre isso, né, comigo um dia, mas Mas não assim, tem mundial mesmo, não, não dá não para tem, não tem. falar outra coisa. Não adianta, né? Mesmo inventando a história ali, não dá para reinventar o fato, né? Então, assim, se não tiver adesão da sociedade, nem o argumento prospera e nem o robô pauta. Hum. Então, assim, essa coisa do robô, né, que muita gente tem, quase que um fetiche pela coisa do robô, né? Assim, ah, meu Deus, O mas Elon tem muito Musk, robô. inclusive, é o que parece, né? O Elon Musk tem muito robô na rede. Não, o robô, ele pode ajudar a, a lançar uma pauta, né? A subir um tema ali, mas se esse tema não pegar, se esse tema não for o tema do dia, não tiver algum tipo de ligação com o sentimento social, ele vai embora. Então, assim, mal ou bem, para trazer um outro exemplo, é como no Instagram, os perfis que compram um seguidor. Muito comum isso, né? Você tem uma dica aí para todo mundo, que se quiser saber se comprou seguidor, entra no perfil e nos seguidores e procura Mohamed. E se tiver Mohamed, pô, por que será que tem tanto Mohamed seguindo o perfil brasileiro, né? Não vai fazer sentido. Então, isso é uma dica simples. Porque Mas nenhum é per... um perfil eletrônico, né? Essa é a ideia. porque a pessoa compra seguidor para poder ter legitimidade, né? Para poder ter uma conta que tem 10 mil, 15 mil seguidores. E aí, quando ela produzir conteúdo, aí sim, a pessoa que vai ser impactada pelo conteúdo que ela está produzindo vai olhar para aquele conteúdo e falar: olha, 15 mil pessoas estão interessadas nesse conteúdo, então deve ter coisa boa aqui. Eu vou Hum. ficar para ver o que esse perfil tem a me oferecer. Só que se essa pessoa não estiver produzindo conteúdo bom, a pessoa vai embora, né? O seguidor dela vai embora, não vai interagir. Não o Então, Mohammed, assim, né? Mas os outros. não, o Mohamed ele vai ficar por ali porque ela pagou, né? Dela. Ela foi lá no sitezinho, só botar no Google aí, comprar seguidor. Não é uma estratégia, não estou condenando. É uma estratégia, eu acho que é uma estratégia válida até De para impulsionamento, né? de impulsionamento para Instagram em especial. É, mas assim, o ponto é perfil fake, bot, né, robô. Se a pauta que está sendo trazida não tem adesão ao que a pessoa, ao que o interlocutor humano acredita e quer, isso vai passar e vai ficar esquecido. E a pessoa só vai ter gastado dinheiro ali investindo na rede, sem trazer nenhum grande impacto, né? Tanto para o seu perfil como para uma pauta política. Então, se eu quiser fazer uma manifestação sobre algum tema, alguma política pública, eu posso criar um buzz, investir uma grana, vamos dizer, eu quero combater, eu quero propor um projeto de lei que desobriga a não sei, que desobriga Uso de cadeirinha para ótimo, criança. uso de cadeirinha para criança. Tem, Aí eu tem um vou cara lá. que até gosta dessa ideia. É um ótimo exemplo, até porque é Uhum. bem ultraliberal, né? Exato. Bem ultraliberal, esquema Texas, né? Que não precisa usar nem capacete na moto. Eu diria que é pré-robesiano. É isso. É, eu posso subir uma hashtag, investir dinheiro ali em perfil fake para criar todo um buzz. Se isso não for a pauta da sociedade, se isso não for uma demanda social, isso vai passar e a única coisa que eu vou poder dizer é que eu testei e que a sociedade não quis.
Então, assim, a sociedade não quer. O tempo também é importante, tá? Isso é uma outra coisa. Eu posso fazer isso no dia que a Anitta declara voto para o Lula, ou no dia do assassinato do Marcelo Arruda, e o meu tema passar despercebido, né? Porque tem tanta coisa no dia na rede que eu vou estar disputando pauta e o meu tema passou. Isso é um erro muito comum de atores políticos, inclusive. Tentar pautar, tentar subir um assunto num dia que está muito turbulento. Se você e aí você fica com a informação de que a rede não tem interesse, de que a sociedade não está disposta àquele assunto, quando na verdade o que aconteceu foi só um timing errado. Como que a gente descobre o time certo? Monitorando todo dia, não Hum. dá para prever, é Porque senão imprevisível. as pessoas têm muita distração, né, nesse dia. E aí Isso, não vão olhar o seu assunto se ele é menos, vamos dizer, atraente, não pensando em termos valorativos, mas simplesmente do efeito que tem, do que o tema que você tentou pautar, né? Tentou subir. perfeito. E tem uma sazonalidade no debate público na rede social. Fim de semana, o volume de publicações despenca. Os dias que tem mais interações e publicações são primeiro, terça e quarta, aí Hum. depois segunda e quinta, e aí, por fim, sexta, sábado e domingo são dias que tem menos interações. Então, se você quer tentar lançar alguma coisa, fazer alguma coisa, isso, especialmente sobre política, o ideal é que você dialogue com o dia que, né, fale com o dia que tá, que as pessoas estão na rede, né? Então, segunda, terça e quarta, de preferência, são bons dias para tentar falar, postar mais e tal. É claro que para toda regra vai ter exceção, vai depender da estratégia. De repente você não quer que o assunto cresça, você só quer É. deixar o seu postzinho ali para marcar sua posição. Fica registrado o Mas que eu enfim, falei, tem né? isso. Então talvez o ideal seja postar sábado de madrugada para ninguém ver, né? Mas acho que é isso. Assim, a rede social ela traz para tentar resumir a pergunta, a resposta à pergunta, a rede social, ela abre as portas para essa direita e extrema direita, e ela também muda a maneira como a imprensa e a política, vamos dizer, a política institucional se comportam. Hum. Eu me lembro que o Rodrigo Maia, quando começou 2019 na Câmara, presidente da Câmara, ele tinha 40 mil seguidores, 50 mil seguidores no Twitter. E ele terminou a gestão dele como presidente da Câmara com alguma coisa tipo 800 mil seguidores. E era muito curioso ver o processo dele, Ele porque cresce, então. ele cresceu pra caramba e ele passa a pautar a imprensa também ali. Então, 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, ele fazia um tweet, isso ia parar no Antagonista, que é um veículo mais ágil, digamos assim, de uma crítica que ele está fazendo ao presidente, e aí depois ia parar no Globo, ia parar online, né, na Folha, online. Então, assim, ao invés dele pegar e dar uma entrevista, ele, que estava num cargo institucional muito relevante, né, presidente da Câmara dos Deputados, ele usa a rede social. E agora o Arthur Lira fez a mesma coisa, né, com a Petrobras. Então ele foi para o Twitter, ao invés dele pegar o microfone, ele vai lá no Twitter, faz uma thread, ameaçando o presidente da Petrobras, falando que era um absurdo, coisa e tal, e criando ali um fato relevante ali, porque ele vira uma pessoa muito grande, né? Então, assim, a política, ela muda a maneira como ela se comporta também. Hum. Tá sendo muito, muito rico, assim, o momento que a gente está vivendo é um momento de mudança e para as pesquisas estão sendo bem ricas, assim. Aliás, uma coisa interessante, você, em todos esses casos aí que você falou dos agentes políticos importantes que usam a rede social, você mencionou o Twitter, né? Quando a gente compara o Twitter com as outras redes, com o Facebook, com o Instagram, enfim,
inclusive, sei lá, com o YouTube, né? Você até colocou o YouTube como uma rede aí, eu até queria que você explicasse um pouquinho melhor se o YouTube é rede mesmo ou não, já que eu não sei exatamente como é que a interação ocorre em comparação, né, com as outras, por que dá para a gente pensar no YouTube como rede, mas no Twitter particularmente, por que o Twitter parece ser não, né? Pelo jeito é a rede social dos formadores de opinião, né? Por que ele tem essa capacidade mais do que as outras redes? Bom, o Twitter em especial, cada rede tem uma característica. O Twitter ele tem uma audiência qualificada. Ainda que ele tenha crescido muito de número de usuários, sobretudo durante a pandemia, ele tem uma trajetória de audiência qualificada. Então, lá é a espécie de ágora, né? Lá da Grécia, né? Então, é onde os debates acontecem. E a imprensa está lá, os jornalistas, não só a imprensa, mas os jornalistas como um todo, e o próprio Twitter estimula isso, né? Na medida em que ele dá o selo de verificado para quem é jornalista. Então, você é jornalista, você pode aplicar para pedir o selo de verificado e apresentar lá suas credenciais de jornalista, né? Teu matéria que você está assinando, alguma coisa assim, e ele valida lá o teu verificado ou não. Mas isso só reforça o ponto, né? O Twitter, ele valoriza a audiência qualificada. Os políticos também estão lá, é, e, as pessoas interessadas em política também estão lá, mas o Twitter não é só política. A gente já fez alguns estudos e aí pela Arquimedes, né? E no geral, assim, de um dia, o Twitter costuma ter em torno de 20 milhões de publicações em português num dia, entre 20 e 25 milhões. Época de BBB tem mais, BBB é um fato muito relevante nas redes, e cerca de 15% é política. Então, não muito mais do que isso. 10% dependendo do dia. Ontem, Flamengo e Atlético na Copa do Brasil, aí política fica menor, porque cresce muito o futebol, né? Os dois principais temas de grandes temas do Twitter são entretenimento. Então é a fofoca, quem está namorando quem vai para novela, vai sair da novela, essas coisas, seriado. Esse é o principal. E ele dialoga muito com o futebol também, que é o segundo tema. E o terceiro, aí sim, pode ser política, né? Mas esses temas, eles de alguma maneira também estão disputando espaço, né? Então todo mundo está disputando espaço. Então, no dia que tem alguma coisa muito relevante de futebol, sobra menos espaço para política, sobra menos espaço para entretenimento. Quando tem um fato muito grande na política, às vezes esse assunto extrapola e entra no entretenimento, por exemplo, quando a Anitta vai lá e declara apoio para o Lula. É isso Isso que eu ia entra no. Você leu meus pensamentos, eu ia te perguntar, né? A Anitta apoiando o Lula, é entretenimento, é política, os dois, como é que funciona? Ele se sobrepõe e quando a gente vai medir, a gente vê isso, né, nos grafos, inclusive, quando você tem um grupo de. Você tem aqui um grafo, né, assim, um nó, melhor desse lado. Você tem um nó, e aí você tem os nós conectados com outros nós. E de repente você tem um grupo aqui, ó, que fica flutuando. Quando vocês verem isso num grafo, são perfis que não estão dialogando com aquele debate, que estão ligados só ao perfil que fez a publicação lá. Isso indica que são perfis de outro tipo de conversa. Do Quando a tipo, a Anitta pessoa que entra. segue a Anitta como cantora, mas na hora que ela fala que apoia o Lula, não dá bola porque ela tá falando. Essa é a ideia. Não, ela dá bola. Ah, Ela dá entra bola. ali, ela dá bola assim. Ela vai lá e vai repercutir aquilo, mesmo, só que ela não vai falar com os outros perfis que estão falando de política, que estão falando disso. Então, vai ter um grande agrupamento lá falando vamos dizer, com nomes como o próprio Lula, ou eu, você, e pessoas que estão discutindo política na rede, que vão falar, e aí, pô, vocês viram ali, alguém vai postar, nossa, a Anitta agitando as redes hoje. E quem vai interagir com a gente, né, quem vai formar nossa rede ali, somos nós mesmos.
né? Então a gente vai estar falando para perfis que têm interesse em política. Quando tiver um monte de nozinho para fora, ligado só na Anitta, e que não está ligado no resto dessa rede, são perfis de fora da política, de fora desse cluster, que estão dialogando com a publicação dela ali sobre o assunto, Ah, entendi. Quer dizer, ela mas que não atingiu são. quem não falaria de política em outras situações. É essa a Isso, ideia. isso aí, Então, na verdade, isso aí. mostra um alcance maior Isso, ela de amplifica. uma postagem como essa, né? Ela amplifica o alcance, e não só ela, né? Outros casos. Às vezes não é só um post, um conteúdo de um perfil, mas um tema também, né? O caso do assassinato do Marcelo Arruda, você teve perfis de fora da política comentando sobre o episódio. Ingrid Guimarães, por exemplo, fez uma publicação comentando sobre o assunto. É uma humorista, atriz, né? E quando ela faz isso, ela dialoga com perfis que estão fora do debate sobre política do dia a dia. Mas voltando lá para a tua pergunta inicial, o Twitter ele tem essa característica da audiência qualificada, mas ele também tem outros perfis, né? A gente tem a natural que a gente acredite que a nossa timeline, né, represente o universo, mas não é, né? Quando a gente mede, a gente vê que tem muita coisa ali maior, né? E as publicações que costumam ter mais interações no Twitter não são de política, são pessoas falando sobre um caso interessante. Na época da pandemia, eram publicações de pessoas relatando dificuldades de saúde mental, exaustão, nossa, não aguento mais ficar em casa. Pô, muita coisa de meme, né? O brasileiro faz muita piada, então, muito meme. Mas essa coisa da saúde mental me chamou muita atenção. O pessoal falando que estava triste, que estava depressivo. Aí, agora, nesse ano, muita gente reclamando de falta de dinheiro. Isso é o tema do dia a dia, é o tema que as pessoas estão postando ali e que está, de maneira orgânica, ganhando a atenção das outras. Então, a política, vez ou outra, chega ali nos top posts de interações, mas não é o normal. As outras redes, como eu falei, elas têm características diferentes. O Twitter ele favorece muito o debate, porque o que aparece na minha timeline nem sempre é o que eu sigo ou o que alguém da minha rede compartilhou. Então, ele pode falar assim, fulano deu like nisso aqui, e ele bota lá para você. Fulano É, com quem você tem relação, né? um fulano com quem eu tenho relação, né? Isso aí favorece muito. Então, assim, vamos dizer que eu sigo um perfil do mercado financeiro que deu um like num post da Carla Zambelli, e deputada. Eu não sigo ela, mas o Twitter pode me apresentar o post dela na minha timeline por causa disso. Então, Entendi. ele favorece muito esse debate mesmo, né? Um debate de ideias ali, na medida em que ele entrega conteúdos é, que não são exatamente o que você segue. O Instagram, ele tentou fazer isso, ainda tenta. Eu particularmente acho que ficou chata a minha timeline, fica aparecendo um monte de coisa que eu não sigo e eu não queria ver, porque não é tão aderente assim, né? Mas dá para E você eu marcar adoro. como não relevante, né? Tem como, né? Mas assim, para criar um exemplo, né? Assim, eu gosto muito de perfil sobre veleiro, né? Porque eu fico no Instagram, eu quero aliviar minha cabeça, né? Então eu gosto de ver foto de barco à vela, né? Eu velejei quando era criança. E aí eu sigo um monte de perfil de veleiro. E o Instagram achou que era uma boa ideia me apresentar perfis de iate. Só que eu não gosto de iate, eu acho muito ostensivo, assim, não era a minha ideia, não era essa. Sabe? Ou Então, assim, seja, ele acha que é tudo barco. é isso, assim, e ficou chato. Aí eu, pô, tenho que ficar lá treinando o algoritmo, né? Ensinando para o algoritmo, porque eu não quero ver iate, eu quero ver o velheiro só, me deixa, né? Assim, porque aquilo é bom para minha cabeça, assim, eu fico ali lembrando da água, do mar, sabe? Então, assim, Do enfim, é só vento. do vento, só para tentar explicar um pouco dessa dificuldade. Mas o Instagram, ele é uma rede que ele não apresenta os comentários tão explicitamente. Então, ele é uma rede mais de vitrine, né?
Então ele agora está passando por um processo de mudança considerável, caiu a interação. Então, todo mundo que está aqui assistindo, se perdeu a interação no Instagram, não fique nervoso, todo mundo perdeu. Neymar perdeu, a Anitta perdeu, Bolsonaro perdeu, todo mundo perdeu nesse começo de ano, Ah, por causa de mudança no algoritmo, também por causa de mudança de tempo, né? Lembrando que a nossa vida, a do Bolsonaro, a do Lula, do Jorge Paulo Lemann, tem 24 horas. Não tem jeito. E quando a gente volta para o mundo, começa a sair da pandemia e do isolamento e começa a ir para o mundo híbrido, quase presencial às vezes, isso tira tempo nosso de ficar no celular, na rede social. Então, isso também é um fator que diminui a interação, né? quer dizer, a Porque pandemia inflou a coisa. a pandemia fez crescer muito o número de interações e de seguidores de muita gente. Bom, mas o Instagram ele passa por isso e ele também começa a investir em vídeo, né? Então, antes eu via foto, eu via 20 fotos em um minuto. Agora, então eram 20 posts. Agora eu vejo um vídeo em um minuto. Então é um post. Então eu só vou interagir com um post. Isso também faz com que reduza o volume de interações. Por Claro. isso que a gente não pode medir tudo só por número, interação, né? Tem eu costumo brincar assim, até quando eu estou pela Arquimedes com alguns clientes ou em conversas com pesquisa e tal, porque dá para medir, né? Dá para medir tudo mesmo. As próprias plataformas elas vendiam isso. Quando elas queriam, né, trazer a publicidade da TV para a rede social, ela vira e fala o quê? Rapaz, eu sou muito mais assertivo que a TV. Eu sou micro-target. Você pode investir aqui, que eu vou te falar assim, eu vou entregar o teu conteúdo para o perfil exato que você quer. Então, é fralda. Eu vou entregar fralda para quem é mãe, para quem é pai de criança. E que no lugar que você está, com faixa de renda, etc. Esses dados são meio controversos também. Eu não, não sou muito crente nesse tipo de dado das plataformas também. Acho que tem um limite que você consegue ter de informação. Mas essa foi a venda. E aí, até hoje, a gente quer medir tudo. Então, a gente fica procurando a relação entre o like e o voto, entre o retweet e a venda, entre o número de seguidores e o alcance, né? E essa busca incessante ali pelas ligações simples de indicadores acabam turvando a interpretação. A análise é muito importante. Então, acho que isso também é uma coisa que pega muito. O Instagram mesmo, ele tirou o número de likes, né, de exibição por um período, né? É até legal quando você vai para outro país, que você entra e vê no seu Instagram aparecendo os números de like de todo mundo. É, pelo menos era assim, né? Que aqui no Brasil não tinha, né? Mas a gente consegue contar os likes de todo mundo, né? Os perfis que são abertos através de ferramentas. Bom, o Facebook tem outro comportamento, o Facebook meio que morreu, a timeline virou um grande fórum de grupos, né? Grupos e páginas, grupos de bairro, grupos de interesse. Então, alguém que, por exemplo, sei lá, tem grupo de cachorro, né? Hum. Que aí discute ali, aí troca ideia. Ele também é um grande catálogo de como se fosse antigamente as listas amarelas, né? Sim. Então ele se comporta um pouco como isso. Então, às vezes você não sabe muito bem como acessar a pessoa, você encontra ela no Facebook, né? Estamos falando de 140 milhões de brasileiros que estão no A lista Facebook. telefônica, né? Você está pensando? Não, É, não a lista, especificamente a de venda de produtos, né? A geral. não, isso, a lista telefônica, né? Não, é que Então, você falou da assim, lista amarela, eu sou mais velho, e aí eu lembro melhor disso. A lista amarela era a de empresas, né? Que a gente procurava produtos. E se, as outras eram a que tinham as pessoas, de modo geral. sim, era isso mesmo, isso mesmo. E aí você chega ali para encontrar alguém, né? É muito provável que a pessoa tenha uma conta no Facebook, mesmo que esteja meio abandonada até, que é o caso da minha, né? Mas ele serve muito a isso, a grupos.
grupos repercutem muito, e aí você tem grupos de política, grupos temáticos, grupos, né, de território, que é uma coisa que a gente deve conversar hoje aqui ainda, que é uma coisa muito importante. Então, é o grupo do bairro, né? Uhum. Então, pô, eu morava na Pompeia, em Perdizes, e teve um incêndio ali perto da minha casa, eu não sabia o que que era. Eu fui no grupo do bairro para ver o que que tinha acontecido. E ali tinha alguém contando, né? Tipo, porque da minha janela não dava para ver Da direito. minha dava esse mesmo incêndio, porque eu também moro nesse bairro. Então, e aí Eu eu vi o fui ali para incêndio ver. daqui. E eu fui ali para ver o que estava acontecendo, né? Porque eu estava vendo de lado e estava ali a informação e tal, e também muita indicação de serviço, né? Sobretudo, empregos como faxineiro, diarista, ou cuidador, né? Cuidador de pessoas idosas, coisas que precisam de mais referência, a gente tem percebido bastante. Também tem muito grupo profissional, entregadores de comida, né? Motoristas de Uber, por exemplo. Então, esses grupos de categoria também se organizam bastante. É uma, chamam, na linguagem de startups, né, o pessoal chama de pivotada, né? Considerável do Facebook, né? Mais uma. Ele fez várias durante a trajetória dele. E aí, finalmente, o YouTube, né? Uma rede social de vídeo. Tem interações ali. Você pode comentar, você pode dar like, é, você pode compartilhar aquele conteúdo. E aí a gente chega no ponto mais importante de tudo isso, que essa divisão da rede social, ela é fictícia. Hum. Ela o comportamento da gente não é separado. As redes, elas são, a comunicação se dá multiplataforma. Então, você entra no Twitter, você vê um post legal, você copia o link, manda para o seu amigo no WhatsApp, você tira o print e posta no Instagram. E não à toa, né? Hoje você abre o Instagram e tá cheio de print de Twitter, né? Hum. E isso é uma coisa bem, um comportamento bem interessante. Até porque o Instagram não É, permite colocar link, né? sim, ele permite colocar link, mas não é Tão tão trivial, né? fácil. Não é tão fácil, né? A ideia de nenhuma rede é que você saia dela, né? Nenhuma Sim. plataforma quer que você saia dela. Então, o próprio Twitter, o Facebook, eles vão te favorecer qualquer tipo de ação que te leve para fora da plataforma. Mas essa visão multiplataforma, ela é fundamental para a gente entender, sobretudo em relação à política, né? A gente entra, né? Tem muito grupo de bolsonarista e petista de debate sobre política no WhatsApp, que a gente monitora qualitativamente, eventualmente já fizemos trabalhos quanti também. E, cara, é um show de link, né? Tipo, então é Hum. link, Telegram também pra caramba. Então é link de post no Twitter, link de post no Instagram, link de post no YouTube, link de post no Facebook. Por que isso? Assim, a ideia é multiplataforma. A comunicação ela se dá multiplataforma. Essa até vi uma pesquisa do A Cara da Democracia, né? Que saiu, se não me engano, foi hoje ou ontem. Sim. Lembrando que a gente está Até, gravando isso aqui no dia 14 de perdão, julho, uma Perdão pela quinta-feira. referência de tempo aí que Isso. prejudica, mas que saiu dia 13 ou 14 no Globo, uma pergunta sobre por onde você consome política, né? Hum. Quais redes sociais você usa para consumir política? E o Facebook é o primeiro e o Twitter lá pequenininho. Eu, particularmente, responderia Twitter, mas eu acredito que possivelmente minha mãe não responderia Twitter, apesar dela ter Twitter, porque ela vai consumir muito mais no Instagram. Só que ela está Uhum. consumindo um conteúdo que foi gerado no Twitter. Entendi. Então, assim, é muito complicado essa pergunta. Até eu nem não sei, não tenho detalhes sobre o questionário em si, mas eu proporia, primeiro,
uma pergunta de resposta múltipla, porque eu, por exemplo, colocaria que eu consumo política no Twitter, no Instagram e no YouTube e no WhatsApp. Eu não consumo no Facebook porque eu não tenho o hábito de entrar no meu dia a dia. Mas seria interessante uma pergunta com resposta múltipla nesse caso, de cara. E, e com essa ressalva de que, às vezes, o conteúdo que é consumido no Instagram ou no WhatsApp, ele foi gerado no Twitter ou no YouTube, por exemplo. Então a gente nem sabe, né? Assim, a pessoa não tem essa clareza, porque essa divisão, ela é uma divisão é, pouco, pouco real, né? Na verdade, Ela é muito, as redes elas se integram, né? Você tem uma elas grande são rede, de integradas. certa forma. Isso, exatamente isso. Elas são integradas e a imprensa faz parte disso também, né? Uhum. Então, você tem um post do Do Globo, Vivier? ou pode ser um post do Gregório do Vivier, que vai virar uma matéria na imprensa, que vai virar um post do Lauro Jardim, que é um colunista que tem um alcance tremendo, que vai ter um link para a matéria do Globo, que a pessoa vai clicar. Então, percebe como é uma coisa, é um sistema de comunicação, que vai virar um programa de rádio, que vai ser gravado e vai ser lançado no podcast, que é, por exemplo, o caso do Reinaldo Azevedo, né, que vira um podcast, que vira um programa no YouTube, né? O programa de rádio do Reinaldo Azevedo está no YouTube, mas é um programa de rádio Sim. que vai ser pautado pelo que está no Twitter, que vai ser pautado pelo que está no Instagram, sabe? Então, assim, é muito mais complexo do É um que grande ecossistema, né? é isso, é um ecossistema de comunicação. Começa com pequenininho, com a imprensa, com a invenção, com o jornal impresso, ele cresce e passa a ter intersecção entre eles com o rádio, ele cresce mais ainda e passa a ter intersecção entre todos eles com a TV. Então, a notícia que sai no Jornal Nacional vai parar no rádio das 6 da manhã e vai estar no jornal impresso na década de 90. Aí ele cresce na década de 2000 com a TV paga. Então, o fato que acontece na TV paga, que alimenta todo esse sistema, ou o fato acontece na TV aberta e vai parar na TV paga depois, é o jogo de futebol que está na Globo, que vai ser comentado na ESPN, né? E aí vem a rede social, a internet, no caso, e a rede social que acopla aí nesse grande universo de ecossistema de comunicação, né? Acho que às vezes a gente fica muito próximo e não consegue enxergar toda essa relação, mas ela é fundamental para entender o processo. E não dá para pensar essas coisas mais de forma estanque, né? É muito interessante como isso acontece. Você falou as coisas do rádio que vira programa de YouTube. Aliás, é uma tendência, né? Todos eles, praticamente hoje, das grandes rádios, têm funcionado dessa maneira, né? Até eles, olha, você pode nos assistir, ouvir aqui, ou você pode nos assistir no YouTube. Aí você começa a colocar câmeras dentro dos estúdios de rádio, que é uma coisa muito doida, porque se você imaginar que o rádio era uma forma de comunicação que produzia uma imaginação sobre quem está falando, e às vezes você não sabia a cara do locutor, você conhecia a voz, e a voz te fazia imaginar como a pessoa era. Hoje, esse encanto, vamos dizer assim, sumiu, né? Por essa integração. Exatamente. E agora o Spotify está lançando vídeo também, né? Então agora você vai ter, você já tem podcast com vídeo no Spotify, que é uma novidade que saiu essa última semana agora, e que vai acontecer a mesma coisa. Que Assim, interessante. é, De repente a gente consegue colocar o Fora da Política Não Há Salvação no Spotify em vídeo. tomara. Vamos ver se rola Primeiro isso. episódio. Primeiro Opa, episódio. se já tiver dando para fazer, a gente já faz com esse. Vamos ver se funciona. Agora, uma outra coisa, Pedro, especialmente nessas eleições aqui, a gente viu que nas eleições de 2018 houve, né, uma importância grande das redes sociais, foi ali que, inclusive, talvez a gente tenha, no Brasil, pelo menos, acordado para esse problema, para essa questão, de forma mais clara. O Bolsonaro era um candidato que tinha um tempo exíguo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, embora ele tenha tido muita mídia espontânea por conta do episódio da facada, mas tudo indica que o que realmente fez a diferença para ele foram as redes
mesmo hoje, né, as medidas aí, ainda que, como você bem colocou, a gente possa questionar esses números sobre vários aspectos, elas têm mostrado ainda o Bolsonaro muito à frente dos seus adversários, né? Embora os adversários estejam crescendo em relação ao que tinham antes. De que forma, hein, você imagina que nestas eleições de 2022, aí não estou falando só do executivo, né? Estou pensando também em eleições para o legislativo, que eu sei que é um tema que te preocupa em particular. Como é que as redes sociais vão impactar o processo eleitoral nesse ano? O que a gente pode ver ou já estão impactando? Legal, bom, falando, eu vou até um pouco mais atrás, vou falar um dado de 2014, só para a gente refletir sobre essa coisa dos números, né? A ex-presidente Dilma tem mais seguidores que o Lula no Twitter, por exemplo. Ainda. Ainda. Será Interessante. que, será que olhar para o número de seguidores só é um dado Politicamente valioso? relevante ou de intenção de voto, né? É, exatamente, né? Então, assim, acho que a gente tem que olhar, mas a gente tem que interpretar sempre, né? E, nesse caso, ela tem um grande número de seguidores, muitos inativos, um outro momento, né? Estamos falando de 8 anos, né? 2014 para 2022, mas a gente tem outros nomes muito interessantes em que olhar para o número de seguidores vai fazer muito sentido. O Guilherme Boulos, ele sai de 18 com 600 mil seguidores, ele entra em 20 com 1 milhão de seguidores. Estou arredondando, tá? Para Sim, não ser claro. a vírgula. Também não acho que seja o importante é o argumento, né? Ele chega com 1 milhão, mais ou menos, de seguidores na campanha de 2020, e ele termina a campanha de 2020 com 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil seguidores. E hoje ele está com 1 milhão e 800 mil seguidores, Uau. Guilherme Boulos. E ele então ele está numa trajetória de crescimento com seguidores novos, né? Então, assim, ele ganhou mais de 1 milhão de seguidores nesse período, e enquanto isso, a ex-presidente Dilma está com o perfil dela meio parado, meio morto ali, né? Tipo, então, assim, acho que isso, por exemplo, variação de seguidores é um dado relevante, mas também tem um limite para esse dado, né? Porque chega uma hora que você está no teto do público que você alcança, sabe? Do público interessado. Bolsonaro tem, sei lá, 8 milhões de seguidores, e ele tem um crescimento menos acelerado do que o crescimento do Lula, por exemplo, porque o Lula tá num processo de se apresentar na rede social, né? Isso tudo que eu falei são dados de Twitter, tá? Claro. Mas enfim, isso só para a gente refletir aqui sobre essa ditadura dos dados, né? Então, Uhum, uhum. ou essa Os dados precisam ser simplificação, interpretados, é isso que você está dizendo, né? é isso, Não ou dá para essa tomar pelo valor de simplificação. face. Isso, essa simplificação da realidade, né? É lógico que a gente tem que olhar para os dados e que as coisas têm que ser baseadas em evidências. Isso é fundamental, né? A gente não pode também criar só teorias aleatórias, mas a gente precisa ter muita parcimônia aí para avaliar esse tipo de dado e fazer uma conclusão do ponto de vista da política, do voto, da opinião pública, né? Tem que ter um pouco de cautela ali. Bom, aí pensando de 18 para 22, eu acredito que em 14 a gente já tinha uma atenção às redes sociais, não tão grande, mas já tinha. Em 16 também. 16 foi Facebook pra caramba. O Dória foi um grande nome do Facebook, conseguiu ser eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno e fazia um grande trabalho no Facebook. Quem já vivia mais na rede social vai se lembrar da página da Prefeitura de Curitiba também no Facebook, bombava pra caramba. Então não era só a política eleitoral, mas também essa questão da comunicação com o cidadão. Comunicação institucional de governo, né? Isso. E, é, e aí a gente chega em 18 com o Bolsonaro muito forte na rede já.
fazendo essa multiplataforma. Eu acho que isso aí é um desafio aí que muita gente não compreende, que é essa relação de multiplataforma. Ele já fazia isso, então ele já tinha muita coisa de Facebook, WhatsApp, Twitter, tudo rodando em, em algum tipo de conexão. O conteúdo que você faz para o Twitter não necessariamente você tem que fazer para o Facebook, são perfis diferentes, são públicos diferentes. Hum. O conteúdo que você faz no Instagram também é diferente. Então, ele tinha já essa inteligência e ele acreditou nisso. Talvez pelo fato de não ter tempo de TV, né? E de pô, já ter um trabalho crescente ali que vinha desde antes, né? Desde muitos anos aí que ele já vinha nesse trabalho de redes, fazendo ali o perfil mais despojado, aonde ele podia falar sem filtro, né? Lembra? Começa a nossa conversa. Era Sim. ali que ele podia falar sem filtro. E ele falava o que ele queria, ele postava a fotinho lá, o card com alguma coisa super agressiva e o público estava topando aquilo ali, né? E Então, às vezes em outros meios, né? Estou pensando, por exemplo, você falou lá no começo da conversa do Bolsonaro no CQC, ele era um pouco a atração do circo de horrores, né? E isso. ele na rede é ele mesmo, né? Ele não é a atração do circo, porque o circo era o CQC, ele era uma das atrações, sei lá, a Mulher Barbada, alguma coisa desse tipo, né? E ali no Instagram, no Twitter dele, é ele falando diretamente ao público, né? Sem esse tipo de encaixe, né? Ele não está encaixado dentro de um outro contexto que não é ele falando por si próprio, né? É isso. E nessa época, a, a esquerda, ou vamos dizer a política tradicional, para não cair na armadilha de ser todo mundo esquerda, né? A política tradicional ela estava dialogando com o sistema de comunicação tradicional. Então era a capa da Veja, era o editorial do Estadão, era a notícia que estava na Folha, no Globo, era a coluna dos jornalistas. Então era esse tipo de relação, né? Que a campanha do Alckmin estava olhando, que a própria campanha do Haddad estava preocupada. E eles não estavam enxergando ali como que a coisa se dava, como que a coisa estava acontecendo, e esse conceito multiplataforma e a autenticidade, né? A rede social, ela também cobra muito a autenticidade. Você não consegue ser um personagem eterno, Hum. sabe? Isso é como o conteúdo é dia a dia ali, Desgasta, né? você vai acabar virando um pouco, aparecendo um pouco mais de quem você realmente é. E quem está no esforço de não ser quem de fato é pego no pulo em alguma hora. Então, Hum. assim, se não for por si próprio, vai ser pelos outros. Alguém que vai filmar você numa determinada situação em que você, pré-candidato a presidente, vai dar um soco numa pessoa, né? Num momento ali de extravasão. Hum. E isso vai entrar na rede e o teu personagem que você construiu no teu perfil vai por água abaixo, porque você não está sendo autêntico, né? Isso aconteceu esse ano com o Ciro Gomes, que vinha no teu. Eu primeiro criei a história para depois contar o fato. Mas quando você falou, Ele eu imaginei que era o Ciro Gomes que estava na sua cabeça, porque eu lembrei daquele episódio dele com Mamãe Falei, né? também é um outro episódio. Teve um episódio dele esse ano com um apoiador do Bolsonaro, né? Então, imagina, o marqueteiro faz todo um trabalho, né? O João Santana está lá se esforçando para tirar a imagem dele de uma pessoa destemperada, agressiva, e de repente ele tem um episódio ali, acontece o fato, alguém filma, joga na rede, isso já vem direto no perfil dele, as pessoas vão lá postar o vídeo nos comentários do post dele no Twitter, qualquer coisa do gênero. Então, tem essa dificuldade de compreensão. A rede social, ela não te permite tanta construção do personagem. O personagem ele precisa ter pé na verdade. E acho que o Bolsonaro ele entrega isso, né, de 18,
né? Ele é isso aí, né? Então, o que que ele falava no debate? Eu vou mudar isso aí. Qual era o plano de governo dele? Eu vou mudar isso aí, o quê? Qualquer coisa. Eu vou mudar. Por quê? Porque ele era um antissistema, Uhum. né? Era o que ele estava entregando ali em 18. E, enquanto isso, o restante da política ainda estava tentando criar o personagem, né? Fazer programa de TV, botar o político no meio da população, comendo pastel de feira, essas coisas, sabe? Isso Ele já era tem digital, os outros ainda estavam no analógico, se né? esgota. E aí a gente vem para 22, né? E a gente aprendeu muito, né? Todo mundo aprendeu muito. As redes mudam muito rápido, né? A pandemia fez com que crescesse muito o número de perfis nas plataformas e houve muita comunicação. Eu lembro muito bem, assim, o Arquimedes nasceu para a eleição de 18. A gente trabalhou monitorando a eleição de 18. E aí, passada a eleição de 18, eu falei, cara, o que que eu vou fazer da vida agora? E aí o Bolsonaro vem e faz o discurso lá de vencedor dele, e ele fala, eu vou governar pelas redes sociais. Tipo, ele usa praticamente essa frase. Ele fala assim, eu vou me comunicar direto com a população, como o Trump vinha fazendo. E ele ainda cita, curiosamente, alguns perfis, né, que ele orienta. Assim, ó, se você quer saber o que está acontecendo, você pode procurar o Nando Moura e sei lá mais quem. Não dá 6 meses, o Nando Moura rompeu com ele. O Nando Moura é um youtuber de direita, rompeu com ele, virou opositor dele, é um cara grande no YouTube. É muito curioso, né? Ele sugere, né? Ele recomenda o perfil do cara e depois o cara rompe com ele. Mas ele dá esse lead aí, que é a maneira dele destravar o gatekeeping. Esse é o ponto. Então, assim, eu não vou. Percebe o poder disso? Eu não vou ficar tutelado pelos grandes veículos de imprensa. Eu vou falar o que eu quero falar. E a minha narrativa, a minha versão. E ele faz isso, né? Ele faz isso várias vezes. A rede dele tem por hábito questionar a imprensa e descredibilizar a imprensa. Então, eles estão falando pra caramba de assuntos que só eles estão falando, e eles ficam, a imprensa não fala desse assunto. Ou seja, eles estão apontando o dedo para o gatekeeping ali, eles estão falando, olha, o filtro do editorial não permite que vocês saibam a verdade, mas eu estou te contando a verdade. Isso é muito poderoso também, né? E ele faz o governo dele muito com essa relação de rede social. Os nomes que entram no governo depois do Centrão, né? Quando ele acorda, aperta e ele periga sofreu impeachment e ele vai pro Para os colo do braços do Centrão, Centrão. esses nomes entram na rede. Então, Ciro Nogueira passa a postar na rede social, ganha seguidor. O próprio, a gente fala pouco, né, dos militares, mas muitos militares também vão para essa coisa da rede. Augusto Heleno vira e mexe, posta coisa e ganha atenção nas redes. Luiz Ramos também vai para a rede. Vários ministros estão lá, Fábio Faria, Rogério Marinho, começam a viver essa coisa da rede, ela deixa de ser uma coisa do Bolsonaro para ser uma coisa de governo. Então, o governo ele está na rede também, tanto pelos atores institucionais como pelos seus apoiadores. Isso ao longo desse período. E a oposição de todos os espectros, ela também se liga nisso. A direita, de um modo geral, ela já tinha um posicionamento mais organizado na rede, nem só os bolsonaristas, mas os ex-bolsonaristas, MBL, Mamãe Falei, esses nomes aí, eles já tinham lá seu espaço na rede. Não, o O próprio MBL, partido, particularmente, se constitui muito a partir daí, através disso, né? isso. O próprio Partido Novo, em 18, já tem uma campanha muito forte de rede.
maior do que, né, a onda laranja que eles estavam tentando emplacar lá com o João Amoedo, tentando colocar ele nos debates, uma campanha muito pautada em rede. Então, a direita, ela tinha ela viu antes, ou talvez por necessidade, sobretudo a extrema-direita, consegue, né, já estava ali na rede. E nesse período, o centro, a centro-esquerda, a esquerda, entendem um pouco melhor o jogo, vão para a rede e, e crescem também. Então, citei o Boulos, que cresceu mais de 1 milhão de seguidores nesses 4 anos, mas tem outros nomes que cresceram muito, a Tabata Amaral, por exemplo, cresceu pra caramba, o próprio Fernando Haddad também cresce nesse período. A eleição de 20 é um bom termômetro, então muita gente cria expectativa, o que será que a rede social vai entregar para a eleição? E aí você tem o segundo turno da capital aqui de São Paulo, né? Boulos contra Bruno Covas. Hum. Bruno Covas, só do Boulos chegar no segundo turno já é uma baita entrega da rede social, né? Porque ele está no PSOL, um partido que tem menos recursos, e ele estava concorrendo contra o Gilmar Tato, que é um político antigo, estabelecido em São Paulo, muito conhecido, e do PT, que é o maior partido do Brasil, e que havia sido, né, eleito, já comandou, já foi eleito, já Três elegeu vezes, prefeitos em né, na São Prefeitura Paulo, de São Paulo. já elegeu prefeitos em São Paulo algumas vezes, 3 vezes. Então, e o Boulos vai para o segundo turno, deixa o Gilmar Tato lá na rabeira, com toda a máquina do partido. Então, assim, e ele vai contra o Bruno Covas, que tinha uma estratégia de redes muito curiosa, porque ele não postava nada no Twitter nem no Facebook, ele só postava no Instagram e ele usava o Instagram meio que como uma rede pessoal mesmo. Então ele postava foto que ele tirava, ele com o filho abraçado, uma reunião aqui, outra ali, mas não era uma coisa muito cheio de pompas, né? Assim, Política, mais fortemente. com cards e conteúdos ali, né? Tratados, né? E aí, durante o Bruno Covas, né? Durante a campanha, eles fazem o trabalho de redes, investem em redes, Facebook e tal, e, e aí, pô, a política se impõe, né? Porque a rede é mais um recurso eleitoral, né? Na teoria política, a gente, né, tem a teoria sobre recursos eleitorais que você tem dinheiro, tempo de TV, estrutura partidária, se é incumbente ou não. Pô, o Bruno Covas era tudo isso. Ele tinha um partido maior, ele tinha mais dinheiro, ele tinha mais tempo de TV, ele era incumbente, pô, ele tinha todos os recursos a favor dele. O que que o Boulos tinha? O Boulos tinha a rede social. Era o grande recurso dele. E levou ele para o segundo turno, conseguiu 40% de voto, não é irrelevante. Deu um calor, né? Conseguiu uma vaquinha, conseguiu fazer uma vaquinha, que é a maior vaquinha, né, maior arrecadação coletiva de campanha até agora, é a do Boulos de 20. Uma coisa também muito surpreendente, porque aqui nos Estados Unidos ele tem costume de fazer doação, né? Mas aqui a gente não tem ainda esse costume. E de 14 para cá a gente tira a doação de empresa, passa para doação pessoa física. Então, o Boulos levantou quase 2 milhões de reais para a campanha dele com doação de pessoa física. E assim, se o cara se dispõe a doar para a tua campanha, cara, ele é mais que um eleitor, né? Ele é mais que um apoiador, ele é um doador. Tipo, ele Sim. tirou o dinheiro do bolso dele para doar para tua campanha, coisa pra caramba isso. Então, assim, o Boulos, ele fez esse fato usando a rede social. Aí eu acho que ele aprendeu e ele ensinou muita coisa para a oposição ali. Ele seguiu nesse trabalho, todos eles seguiram nesse trabalho, e acredito que para esse ano a gente vai ter um grande componente da rede social nas eleições. Em especial, é uma outra coisa que a gente não falou, é o tempo de campanha. Nesse período, encurtou-se o tempo de campanha, uma lástima, fico triste com isso, porque eu acho que reduz o tempo de contato com
com a democracia para muita gente, né? Acho que De a debate, campanha né? não deveria ser 45. Não deveria ser 45 dias, deveria ser 6 meses, se fosse possível, né? Para a gente falar mais política com pessoas que não são interessadas o tempo todo como a gente. Mas, enfim, a rede social ela permite que você faça a campanha full time, digamos assim, né? Você consegue manter a tua campanha em dia ali. A gente viu isso acontecer com vários nomes aí que se mantiveram em alta, e fazem esforço para se manter em alta, independente de estar em campanha ou não. Como eu citei, o Bruno Covas é um exemplo do contrário, foca na campanha, mas o Boulos ou o Marcelo Freixo são dois exemplos que se mantiveram aguerridos ali, sempre em destaque no debate público, comentando sobre os temas que estavam em alta no dia, no momento, né? Aquilo que eu falei, não adianta a gente querer comentar sobre educação se a pauta é Amazônia, desmatamento. Se a gente for por esse caminho, a gente vai falar sozinho, vai falar para poucos. E eles fizeram esse trabalho ao longo desse período e eles chegaram com um tamanho relevante nas redes aí para essa campanha. E tem um outro componente importante para esse ano, que são, né, a gente viu durante a pandemia também, esse processo surgindo, e agora com a Anitta, acho que isso se consolida, que é o papel dos influenciadores. É, os influenciadores, eles amplificam o debate, o alcance do debate, o alcance da mensagem daquele perfil. Existem estudos já que tratam disso. Tem um estudo do ano passado, eu vou até pegar o nome aqui porque A gente eu me esquece, né, esqueci, da mas se referência. chama Social Media Influence and Electoral Competition. É um Ele artigo, um foi livro? publicado, é um artigo, ele foi publicado em 2020. Ah, legal. E o que ele está falando aqui, basicamente, para resumidíssimo, ele está falando, ele faz um apanhado geral de como é que as redes sociais influenciam na competição eleitoral e ele, né, em relação à redução de custo, porque você consegue fazer campanhas mais baratas, mas ele também fala que tem um fator que é muito importante, que é o compartilhamento por outros perfis influentes. Isso é a mágica, né? Isso aí faz uma grande diferença. Porque de novo, né? Você não precisa ter os teus seguidores. Você precisa dialogar com todos que têm seguidores. Você montar a tua rede. E essa eleição, ela deve, é a nossa expectativa, ela deve ser muito pautada por esse ponto. Então, o Bolsonaro tem alguns nomes muito grandes com ele, né? Não só de política nas redes, mas do mercado financeiro, e do sertanejo, alguns empresários que viraram figuras influentes na rede, alguns religiosos também. O Lula tem esses nomes também muito grandes, como a Anitta, Felipe Neto já fez acenos ao Lula, outros nomes, doutora Deolane, que muita gente talvez não conheça, mas que é uma influenciadora que tem uns 20 milhões de seguidores, Nossa, quem postou é? uma foto. Doutora Deolane? Doutora Deolane, ela postou uma foto com o Lula um tempo atrás, aí deu uma repercussão. Ela é muito grande no Instagram, tem uns 20 milhões de seguidores. Ela é viúva de um MC que caiu da janela, Hum, o Kevin. O caso do Kevin foi mais famoso, a gente viu sim. mais. Ela é viúva dele e ela é muito grande, então ela tá com o Lula. Então, assim, Ludmilla, que é Uhum. cantora também, tá com o Lula. Então, essa cena pop, né, é, ela tende a pesar bastante nessa eleição também, né? Os valores que essas pessoas compartilham com o seu público.
Então, é, ela não precisa pedir voto para o Lula diretamente, mas ela está ali todo dia falando que o Bolsonaro está queimando a Amazônia, que o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. O público dela está consumindo aquela informação que às vezes não ia chegar nele, né? Então, isso é muito importante para essa eleição, vai ser muito relevante. Aliás, os Bom, sertanejos usam as redes sociais dessa mesma maneira? não, eles usam de outra maneira, mas é uma maneira é, curiosa, que é bem esse ponto que eu estava citando dos valores. Então, ele vai postar a foto dele andando na picape, na Dodge Ram gigantesca, com bandeira do Brasil, né? Ele vai estar bebendo cachaça na bota, né? Uma coisa bem do interior ali, humilde, ao mesmo tempo megalomaníaca ali, gigante, né? Aquela casa do Gustavo Lima, que parece um templo grego, né? Uma coisa, não sei se vocês já viram, a Sim, casa é um negócio, assim, é parece uma loja da muito Havan, até suntuosa. eu diria. Parece uma loja da Van também. E eles vão postar essa coisa da cultura, mas que é a cultura que está ligada ao bolsonarismo, que é essa cultura do indivíduo livre de fazer besteira e pedir desculpa e, sabe, uma coisa menos vigilante, né? Eu acho Uhum. que isso é um ponto importante para esse ano. O debate ele percebe-se um certo esgotamento dessa vigilância do politicamente correto, né? Da, 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 da militância como, né, de um modo geral, assim, por parte da população. Então, assim, esse perfil do sertanejo, ele faz um pouco desse esforço, assim, né? De, pô, eu faço besteira e eu vou pedir desculpa e vamos comigo, sabe? E amanhã tá tudo bem, né? Como todos nós, sabe? Somos gente como a gente, né? E enquanto que os perfis um pouco mais progressistas, eles costumam ser mais cuidadosos, cobrar um pouco mais, pô, a palavra que você usou, você não deveria. E isso gera também, dialoga com os candidatos, né? O É. Bolsonaro, que, deixa eu falar o que eu quiser, esse povo aí da esquerda, pô, não entende o que eu falo e quer o pronome neutro, e etc. E do outro Politicamente lado, correto, né? candidatos progressistas mais responsáveis com as minorias, tentando manter ali, né, a luta pelo espaço das minorias, que foi uma luta que é uma luta longa, né? A gente sabe, a gente não pode, não está falando de uma coisa de 2 anos também, né? É uma luta de 30, 40 anos, Sim. Ou dependendo dos grupos que nem são de minorias qual é. numéricas, mas são o que a gente chama de minorizados, né? Ou subalternizados, né? Mulheres, que são a maioria da população, negros, que são grande parte da população brasileira, que são É tratados isso, dessa maneira, né? Como é isso, minorizados. é isso. E eu acho que para esse ano esse tipo de perfil vai ter muita relevância. E, para além disso, os próprios perfis dos políticos também, né, nas suas campanhas, eles têm trabalhado muito forte as suas bandeiras já antecipadamente. E também a última coisa que pouco se fala, mas que a gente viu em 18 e eu acredito que a gente vai ver de novo em 22, é o canal de diálogo. Então, de alguma maneira, a rede social ela também permite o alcance do candidato ao seu eleitor ou potencial eleitor para firmar um acordo. Pode depois furar o acordo? Pode, mas ele vai postar ali, alguém vai fazer uma pergunta e ele vai responder a pergunta. Ali ele está firmando um acordo. Ele está falando assim, eu vou fazer isso. Por quê? Porque estou falando aqui. Não fez. Tudo bem. Aí é outro problema que já existiu. O estelionato eleitoral, né? Sim. Tudo bem. Aí é outra discussão.
mas é uma maneira dele dialogar ali. E aí o próprio Lula e o Bolsonaro estão querendo ficar longe dos debates, e eu, há um tempo atrás, vi o argumento do Lula falando assim, pô, tem muito debate. E assim, qual é a intenção do debate? Era o público ouvir a pessoa, né? Ouvir o candidato. Pô, mas ele já está todo dia na rede social, então será Já que está ele ouvindo. É precisa? que às vezes é o contraditório, né? Você quer que o candidato se exponha ao contraditório. Sim, é isso. No fim é isso, né? Mas assim, lá atrás era um pouco isso, assim, pô, quero saber a opinião do... Vinha as perguntas, lembra? O que que você vai fazer com saneamento? O que que você vai fazer com conta de luz, etc. Pô, o cara já está falando todo dia ali, sabe? Uhum. Então, é, a gente vai ter que se adaptar a isso também, né? Eu acho que os próprios debates vão passar por uma coisa um pouco mais interativa esse ano, De não serem já teve. redundantes, né? Em relação à É informação que já isso. foi circulada, né? É isso. Porque, pô, a informação já está ali, a gente tem essa possibilidade hoje, né? E para não me estender mais sobre isso, acho que hoje as redes elas estão mais equalizadas, entre direita e esquerda, oposição e governo. Não existe tanta prevalência, apesar de alguns indicadores, como número de seguidores, como número de interações, serem eventualmente maiores para um ou para outro, para um caso ou outro. De modo geral, elas estão mais equalizadas. A oposição está participando também, tem a sua base ali. O governo construiu também fez um longo trabalho durante o governo, durante a gestão. E o Facebook, ela é ainda a rede com maior penetração, então Interessante. ela não pode ser menosprezada, mas a estrutura dela não permite tanta velocidade como o Twitter. E, para mim, a gente tem que olhar sempre multiplataforma. Então, a gente precisa olhar como que está se dando o comportamento para fazer uma boa análise do candidato governista, por exemplo, da família Bolsonaro, no Twitter, no Instagram, no Facebook, como é que estão os influenciadores, como que eles estão se comportando. E a oposição, mesma coisa. A oposição tem um desafio, se chama coordenação, né? Política, você pode ser maioria, mas a maioria descoordenada, ela é menos eficaz do que a minoria coordenada. Sim. Hoje, o bolsonarismo é a Gaetano minoria Mosca já dizia coordenada. isso, né? Que a política é o lugar onde os poucos mandam nos muitos, porque os poucos são organizados, né? Isso continua É valendo, né? isso. Continua. E na rede funciona assim também. Sim. O bolsonarismo, ele é uma minoria muito coordenada, muito organizada. A oposição, ela tem muito mais dificuldade, até porque tem várias lideranças, até pelo caráter progressista, né, menos autoritário, de dar voz a todos, de discutir, de pactuar, né? Então, isso por si só já é uma característica que dificulta aí o trabalho da oposição nesse período. A galera bate muita cabeça. O caso da guerra Ucrânia contra a Rússia, eu lembro que o PT no Senado soltou uma nota elogiando, e falando que estava meio que apoiando a Rússia, depois apagou. Aí, pô, aí a galera já, Contra a o PT OTAN, né? Porque tá, era uma crítica à OTAN e aos é, Estados Unidos. aí a galera já foi, o PT tá apoiando a Rússia. Aí, assim, cara, só que não era o PT, era um perfil, o PT no Senado, arroba PT no Senado. Isso Mas só para até você citar um provar que caso. focinho de porco não é tomada, o estrago já está feito, né? É isso. E aí, assim, isso para falar de um partido, que é um partido muito coordenado, né, muito bem organizado, que é o PT, em comparação com os outros. Agora, imagina você dialogar com várias lideranças de vários partidos, de vários espectros, mais esses influenciadores. Aí, daqui a pouco, o influenciador fala alguma coisa diferente do que o Lula falou. Então, esse é um desafio. Capacidade de coordenação é um desafio pelo caráter pulverizado da oposição, né? Essa frente ampla. A frente ampla, ela dificulta a coordenação política. O bolsonarismo, ele é muito habilidoso em definir argumentos, em definir pautas e argumentos. Então, quando você vai ver, todos eles estão falando a mesma coisa, né? Assim, presumo eu
que tem um grupo lá de WhatsApp em que a galera faz a reunião de editorial aí, o gatekeeping deles, né? Então fala assim, galera, a gente vai falar isso aqui, ó. A gente vai falar que hoje, essa semana, a gente vai falar que o PT tá ligado com o PCC e vai ficar repercutindo essa história do Marcos Valério aí, ponto. Não vamos cair em casca de banana do outro lado, não vamos falar de vacina, de Covid, não vamos falar de MEC, corrupção no MEC, nada disso. A gente só vai falar desse negócio. Cara, você vai ver o que os caras estão falando, você entra no perfil desses influenciadores, eles estão falando a mesma coisa, o mesmo argumento, igualzinho, é impressionante. Quer dizer, todo Muda mundo as palavras, combinado, né? mas o argumento é igual. Isso aí, a gente E tem tem alguns efeito artigos multiplicador, publicados. né? Tem o efeito multiplicador, com certeza. A gente tem vários artigos lá na Piauí, né, sobre episódios em que a gente evidencia isso, né, o mesmo argumento dos bolsonaristas, né? Agora, com esse caso do Marcelo Arruda, por exemplo, eles gostam muito de jogar na confusão, né, para descredibilizar o interlocutor e o veículo, né? Então, eles começam a levantar dúvidas. Então, assim, será que o cara tirou do nada? Mas será que não teve um motivo? Mas, pô, como assim? Essa história está mal contada. Começaram com isso, agora já estão falando uma outra versão, de que teve uma troca de tiro, né? Isso. Aí eles começam a elocubrar ali e criam uma versão muito objetiva, porque o objetivo, nesse caso, é qual? É tirar o componente de violência política que associa ao assassinato ao Bolsonaro. Tratar como Tipo, briga de boteco, né? é uma briga, ponto. Então, assim, é uma briga e tá dado. Esse é o argumento e a gente vai ficar repercutindo isso aí, ó. Não vamos entrar em discussão. É sempre isso. Eles fazem muito isso. Eles têm alguns líderes, né, alguns perfis maiores, que dão normalmente fio condutor, e aí depois a galera vai atrás. É muito comum. E essa, para mim, é uma grande dificuldade da oposição para esse ano, conseguir se entender. A gente está vendo aí até hoje um monte de gente questionando o Alckmin de vice. Pô, a chapa já foi lançada, já teve Vira a abraço. página, né? Alckmin já tirou foto com o boné da MST, pô. E a galera ainda está nessa. Imagina quando tiver que falar sobre temas durante a campanha, temas espinhosos, né? Temas caros a alguns grupos, né? Como foi o caso até que o Lula falou do aborto, né? Mas imagina ele tendo que ele tendo que discutir sobre aumento do funcionalismo público, por exemplo, que é um tema que todo mundo sabe que 2023 vai ter que ter, né? Tipo, são muitos anos sem reajuste, pressão, já teve greve esse ano, e se o Lula for eleito, ou mesmo se o Bolsonaro for eleito, a pressão vai estar maior ainda, a inflação imensa, né, de 2 dígitos e tal. Imagina ele tendo que contar que ele não vai poder dar aumento no primeiro ano, porque, né, a questão fiscal está uma catástrofe. E aí esse grupo, que é um grupo que está com ele ali, durante a campanha, vai gritar, né? Porque vão perguntar para ele, vem cá, você se compromete a dar um aumento real de salário mínimo, a dar aumento de funcionalismo público? Ele vai ter que se virar ali nos 30 para não ser apedrejado. Mas isso só para citar um ponto Sim. bem óbvio, assim, que a gente já sabe, e que vai ter dificuldade de coordenação, porque dentro da própria, da própria frente ampla vai ter gente que vai falar assim, mas gente, não dá para dar o aumento. E o outro vão falar, não, não, mas não dá para viver sem o aumento. Então, assim, vai ter um conflito. E esse conflito. Agora, o que a oposição tem a favor? A política. Fora da política não há salvação, né? Então, Nenhuma. a oposição ela vai usar a política, que é o lugar para a gente fazer esse tipo de. Para a gente encontrar essas soluções aí, né? Então, vamos fazer política. Cede um pouco ali, conversa ali, organiza, negocia, né? Voltar para o mundo normal, né? Sim. Para o mundo onde a gente O negocia problema é sem. que quem debate no mundo normal tem mais dificuldade de, digamos, desmontar o argumento de quem debate num mundo fantasmagórico, né? Porque num lado o absurdo é normal, e do outro lado o normal é que vira absurdo, né? A gente tem essa situação paradoxal aqui, né?
O que É, desgasta o lado, digamos, mais racional da política é, na realidade, combustível do outro lado. É muito doido isso. existe uma coisa que antecede as redes sociais, que é essa criminalização da política, Sim, né? A política virou um lugar ruim. E até acho que é uma excelente contribuição do seu podcast, a gente discutir sobre política com um nível de profundidade maior, mas também sem a tecnicidade sim, da academia puramente, né? Sem estar só com os artigos ali com teoria pesada, né? Tentando traduzir para um público de interesse, um público mais amplo. sim. Essa é a ideia. A gente é um desafio para as pessoas entenderem que até estar fora da política é uma opção política, né? Então, assim, é uma coisa paradoxal. O Bolsonaro, ele é o cara antissistema e, pô, isso é muito louco, né? Assim, como que ele é como é que ele é o incumbente antissistema, né? Tipo, ele é o sistema e ele é o antissistema, né? Assim, é uma coisa complicada. Mas até essa PEC kamikaze aí, se ele precisar, ele joga na conta do Congresso. Porque é uma PEC, ele não tem Ele nada a nem ver com poderia isso. vetar, né? Ele não pode vetar e ele não tem nada a ver com isso, foi uma PEC. Então, assim, o sistema que fez isso, não fui Sim. eu. Mas acho que ele Então, assim, vai reivindicar, né? Porque ele vai dizer que os benefícios foi ele que sim, deu, né? Nesse caso, eu acho que ele não vai querer jogar no colo do Congresso, não. não. Não, é lógico que ele vai chamar para si, né? Sim, Não tenho dúvida. Mas se ele precisar, né, ele tem todo esse artifício que ele faz muito bem, né? Ele sim. vira e mexe, eu lembro até na época que ele estava tendo uns atritos com o Rodrigo Maia, que ele falava assim, não, o Congresso que vai resolver, isso aí não é comigo, porque eu sou a favor da autonomia, né? A tal da suposta autonomia dos três poderes, né? Que ele acha, né, na visão antissistêmica dele, que os poderes, eles são tão independentes que eles não se falam, né? Tipo, São estanques, né? E é uma forma dele se desresponsabilizar, né? total, total. E dele falar assim, olha o sistema é o Congresso, é o Legislativo e é o STF, é o Sim, Judiciário, que estão em guerra comigo. Eu sou o antissistema, então. sim. Então, assim, foi uma estratégia interessante, mas a gente tem esse desafio de trazer as pessoas de volta para a política, para o interesse na política, né? Não é fácil. A vida pública é cara, né? A gente toma muita pedrada. Eu mesmo já tomei uns ataques aí de rede social que fiquei assustado às vezes, né? Assim, você pô, né? Passa ali uns momentos de apuros, mas é a nossa responsabilidade dentro da sociedade também, né? A gente admiro quem consegue ignorar essa responsabilidade, mas eu não consigo. Me motivo muito a estar na vida pública. Assim, gosto muito, sempre gostei. Fui representante de turma, fui vice-presidente diretor acadêmico, sempre me envolvi com política no sentido não da política institucional, mas no sentido de discutir, de querer fazer as coisas melhores. Fui trabalhar com o governo, com a administração pública para ter impacto na sociedade, né? Gosto muito de ver o meu trabalho, né? O meu esforço melhorando a vida das pessoas, de muita gente. Então, eu admiro quem consegue ser feliz vendendo sabonete, não é o meu caso. Mas, assim, eu não desmereço de modo algum, inclusive porque eu compro Mas não é o que sabonete, te então realiza, né? é isso. Eu compro sabonete, eu compro escova de dente, então eu valorizo também, mas não é o que me realiza. Mas acho que a gente pode, a rede social ela até permite isso, né? Mostrar para as pessoas um pouco mais sobre política. Uma coisa curiosa que as pessoas têm pouco conhecimento do funcionamento das instituições. Quem é responsável pelo quê? É muito óbvio para a gente, mas as pessoas, de modo geral, não sabem, até pessoas interessadas em política. Então, eu costumo até, né, discutir muito sobre, por exemplo, questão de educação. Cara, não se discute política de educação na rede. É uma coisa muito pequena. Não Acho que a se gente discute precisa. políticas públicas, né, na rede. É isso, não se discute políticas públicas. É uma coisa que ainda está muito distante, as pessoas não entendem. O que que o MEC faz,
a Secretaria Municipal, a estadual fazem, por exemplo. Então, isso aí fica até o convite de quem tiver interesse, cara, fazer conteúdo sobre isso, se colocar, se propor a debater sobre isso, ensinar, assim, uma coisa meio simples até, né? De, pô, cara, é assim que pô, as coisas se comportam dessa forma. Tem pesquisa que já fez isso sem grande complexidade, para tentar nivelar o conhecimento, né? Eu acho que é uma oportunidade. A rede social tem muita coisa, tem essa coisa da agressividade, tudo aí que a gente vê, da briga, da disputa, mas ela também dá essa oportunidade do conhecimento, né? Ela Sim. também traz abre a porta, o gatekeeping sai e abre a porta para a gente entregar um pouco de conhecimento, né, de informação qualificada para mais gente. É isso. Muito bom, Pedro. Que conversa boa essa que a gente teve e que esclarecedora essa discussão, porque realmente a gente toma muita coisa de rede social por valor de face. Eu acho que você mostrou que tem que primeiro olhar com mais cuidado, né? E acho que deu para entender muito bem o impacto, né, que esse negócio tem na vida política. Inclusive é interessante quando você falou que o Bolsonaro não tinha tempo de TV, não tinha muitos recursos, começou a apelar para a rede como uma alternativa, mas talvez até o que tivesse sido num certo momento uma fragilidade virou uma força, né? Porque a alternativa virou a força do momento, né? Ele entrou antes dos outros porque os outros estavam acomodados na velha situação, né? E ele precisou buscar uma nova. Eu acho isso muito sintomático, né, do que ocorreu. Embora me pareça que a própria extrema direita, mundo afora, né, soube usar bem as redes sociais. Nisso, vamos dizer, ele tinha uma dificuldade que virou uma oportunidade e, ao mesmo tempo, seguiu a linha do que essa extrema-direita mundo afora está fazendo, né? A orientação do Bannon aos filhos do Bolsonaro, enfim, tudo isso a gente sabe que também contou. Mas você quer falar mais uma coisa? Eu vou te devolver a palavra Não, para não, você, é enfim, só para fazer a reforçar amarração isso final e falar de mais alguma coisa que porventura a gente não tenha tratado. só reforçar isso que você falou. Não foi só o Bolsonaro, foi a extrema-direita, né? Sim. E o gatekeeping, ele funciona no mundo inteiro, né? Então, assim, a rede E social, ela agora abre a funciona porta. menos no mundo inteiro, né? Não, e ela abre, a partir do momento que a gente tem essa quebra, essa abertura, ela abre a porta para a extrema-direita, Hum. assim como para a extrema-esquerda também. Todo mundo tem a sua oportunidade. E o que a gente está vendo é o quê? Que o discurso da extrema-direita tem adesão da sociedade, de fato. Né? Então é triste, né? Mas precisamos ver o que a coisa de fato é. A extrema-esquerda também está lá falando. O PSTU, o, PCO. o PCO, eles também estão lá fazendo o discurso deles e tem um engajamento menor do que o discurso da extrema-direita. Podemos discutir momento, recursos e tal, mas acho que é isso. Assim, eu espero ter trazido um pouco dessa minha opinião. É um campo muito exploratório. As perguntas são inúmeras. Como, como a rede social influencia em voto, para executivo, para legislativo, como ela influencia a agenda, né, de discussão, governabilidade, prestação de contas, quais são os atributos que realmente fazem algum tipo de impacto, né? Quais indicadores, ou se tem que botar dinheiro, se não tem que botar dinheiro, estratégias de campanha. A gente tem muita coisa aí, né? Os influenciadores, né? Como que eles dialogam com a política. A gente tem muito campo ainda para descobrir, para estudar. Ainda há pouquíssima teoria na área. A gente pega emprestado da teoria da ciência política, teoria da comunicação, alguma coisa de teoria na parte de computação também, né, para entender melhor o comportamento dos algoritmos e tal. Mas eu acho que aí tem a questão de fake news, desinformação, responsabilização, quem é responsável pelo quê. Enfim, daria para a gente fazer uma série de podcasts aqui discutindo todos esses temas.
mas eu, pô, fiquei muito feliz pela oportunidade e foi um prazerzão aqui, até formular alguns pensamentos para poder expor aqui para vocês e conversar contigo, Cláudio. Foi muito bom. Muito bom, obrigadíssimo, Pedro. Bem, quero então encerrar aqui agradecendo ao Pedro por essa excelente conversa, por tanto esclarecimento sobre o funcionamento desse mundo virtual, desse mundo das redes, né? E me despedir agradecendo também a todas aquelas pessoas que acompanham o podcast, ouvindo nas várias plataformas, são mais de 20 plataformas em que está o podcast, que assistem no canal do YouTube, né? Que acompanham também o blog do Fora da Política Não Há Salvação na Carta Capital, sempre tem lá um texto novo sendo publicado. E claro, né, agradecer ainda, mais especialmente ainda, aquelas pessoas que têm contribuído para o canal, seja sendo membro do clube dos canais do YouTube, seja virando um assinante simbólico lá no benfeitoria.com, ou às vezes até fazendo Pix, né, para a gente aqui no canal. Todas as formas são bem-vindas e têm ajudado bastante nesse trabalho. Então, de tudo isso, eu termino por aqui e me despeço. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.